Meus irmãos, capítulo 6 do Evangelho de Marcos, por favor. Marcos, capítulo 6. Verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar vinde descansar à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: dá-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhe disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo em grupos de 100 e 100 e de 50 e 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos peixes eram 5.000 homens, diz o texto do Evangelho de Marcos. Na realidade, o pedido foi para que pudéssemos, nesta etapa, ou pelo menos nessa ocasião, falarmos sobre a teologia bíblica relacionada a missões e a missões urbanas, nesse caso, mais propriamente dito. 2 distinções são fundamentais antes que comecemos. A primeira delas, lembrar que a diferença entre teologia bíblica e teologia sistemática não é que uma é bíblica e a outra não. Não é porque alguma se alicerça na Escritura e a outra não. A diferença entre elas é, na verdade, uma diferença de abordagem, uma diferença de aproximação propriamente da revelação de Deus. Enquanto a teologia sistemática o faz pela lógica, tanto que em alguns círculos ela é conhecida como teologia filosófica, porque é a maneira com que ela aborda o texto, a teologia bíblica ela o faz pautado na história da redenção, nessa revelação de Deus ao longo da história. Então tem um olhar diferente, mas não uma teologia diferente. Os conceitos são os mesmos. As conclusões a que se chega por meio da teologia sistemática não podem ser diferentes das conclusões a que se chega por meio da teologia bíblica. Ambas tratam com o mesmo conteúdo e com o mesmo evangelho. Além disso, precisamos entender que teologia bíblica relacionada a missões urbanas, não devemos ver missões urbanas como uma missão diferente de todas as outras missões. A diferença não está no conteúdo. Nós anunciamos o mesmo evangelho, anunciamos a mesma graça salvadora de Deus, anunciamos a mesma história da redenção de Deus nessa missão que fazemos, mas ela, na verdade, se diferencia considerando o público a quem nós, de fato, oferecemos essa palavra. Por isso, quando falamos em missões urbanas, estamos pensando em centros urbanos com pessoas que trazem características próprias no seu linguajar, na sua cultura, mas que de alguma maneira tem a mesma necessidade e tem a mesma demanda íntima e pessoal, a mesma necessidade de salvação. O que salva aquele que é alcançado pela missão rural é o mesmo evangelho que salva aquele que é alcançado pela missão urbana. É a mesma verdade transmitida de maneiras diferentes para públicos diferentes,
nessa nossa linguajar missionário, tanto que usamos aqui a palavra de transcultural e exigimos que os missionários entendam a cultura para onde estão levando o evangelho e, na realidade, que esse evangelho transforme aquela cultura e não a nossa cultura transforme a cultura aonde, na verdade, fomos pregar o evangelho. Pelo menos é o entendimento que se tem hoje de missões e como realizar essas missões. Mas a missão transcultural anuncia o mesmo evangelho e, de certa maneira, nós estamos diante dessa cultura urbana, digamos assim. Mas eu gostaria de olhar com uma forma um pouco mais direta, como nós podemos construir então. Não é possível elaborar toda uma teologia bíblica de missões, e particularmente de missões urbanas, porque ela é muito extensa, e nós temos que, de fato, para abordar biblicamente essa teologia, começar em Gênesis. Inclusive, na palavra de Deus, ao ver o homem sozinho na criação, dizer: não é bom que o homem esteja só. E nós olhamos para esse texto quase sempre sob a perspectiva do matrimônio, mas ali estão contidas todas as relações humanas. Deus percebeu que o homem não pode viver só e por isso constituiu outras pessoas para o convívio dele. E aí lá dentro estão as relações familiares, as relações de amizade, as nossas relações pessoais, contidas exatamente nessa palavra. E temos que começar ali e provavelmente terminar com a cidade santa, já que estamos falando de missões urbanas, que na verdade se encontra no texto de Apocalipse, por isso é muito extenso. Então eu gostaria de tomar um tema apenas dessa chamada perspectiva da missão urbana, a partir desse texto que vemos, e tentar reconstruir, ou tentar fazer aqui um exercício dessa teologia bíblica, e como ela pode contribuir para nós desenvolvermos uma perspectiva de missões urbanas alicerçadas na Escritura. Portanto, não é como fazer a missão urbana, tá certo? Mas como podemos construir. Eu até confesso que me senti muito, eu não diria tentado, porque tentação vem do maligno e isso não pode ser dele. Mas eu me senti muito, digamos, em dúvida, até em mudar esse conteúdo à luz do que o pastor Samuel acabou de expor. Porque basicamente tem sido o meu exercício, digamos assim, teológico, exatamente o que ele acabou de expor. Não falar sobre, digamos, essa metodologia da missão urbana, mas construir uma teologia sobre a diaconia, sobre a sustentabilidade, sobre a maneira com que a igreja se envolve nesse mundo contemporâneo. Mas claro, eu acho que eu resisti, e agora, seguindo exatamente naquilo que estava planejado e olhando para o texto do Evangelho de Marcos. É interessante, porque quando Deus anunciou a Moisés a sua morte, e mostrou a Moisés ali do Monte Nebo, a terra prometida. E ao imaginar Moisés, o seu povo, sem a sua liderança, sendo agora, digamos, entrando na terra, sem alguém que os conduzisse e os dirigisse, Moisés, na verdade, pediu ao Senhor o seguinte, que está registrado em Números, capítulo 27. Ele orou dizendo o seguinte: ó Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Quando, na realidade, Josafá e Acabe fizeram aliança para a batalha que eles iriam empreender contra Ramote de Gileade, uma batalha descrita no livro de Reis, no primeiro livro, ainda com dúvidas sobre deveriam consultar ou não o profeta, e aquela discussão havia entre eles, o profeta Micaías respondeu a esses homens dizendo o seguinte: vi todo Israel disperso pelos montes, porque eles perderiam a batalha. Então Micaías faz a profecia dizendo: eu vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Quando o profeta Isaías descreve a condição da humanidade em si, anunciando que o Messias viria, e descrevendo a condição humana e a nossa carência e dependência desse Messias, ele descreve dizendo que os homens são, na verdade, ou que o povo de Deus são descritos ali por ele como
desgarrados como ovelhas, ou ovelhas que não têm pastor. Em outra ocasião, quando o povo de Israel estava, na verdade, oprimido, confuso, perplexo de várias formas, já no cativeiro, e a profecia aqui no caso é de Ezequiel, e principalmente o povo estava sendo enganado por outros pastores que conduziam o povo de fato a uma confiança equivocada. Deus enviou Ezequiel, e Ezequiel diz o seguinte: vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas de meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Mais uma vez, ovelhas que não têm pastor. Quando Zacarias profetiza contra os líderes de Israel, que ofereciam consolações vazias, ele diz o seguinte em seu livro: por isso anda o povo como ovelhas, aflitos, porque não há pastor. Quando Jesus contempla essa multidão que aflita o persegue, contornando o mar e o encontrando na outra margem, antes que ele ali chegasse com seus discípulos, as palavras do Evangelho dizem que Jesus olhou e se compadeceu desses homens, porque eles eram ovelhas sem pastor. Há alguns detalhes do texto de Marcos, que aliás, embora seja o menor dos evangelistas, é o evangelista com maior detalhes nas suas narrativas, que vale a pena serem observados. Primeiro, você pode até me indagar, porque na realidade Jesus encontra com esses homens em um lugar deserto, e você pode perguntar o que isso tem a ver com missão urbana. Se você olhar o texto, diz o verso 33, que muitos, porém, quando os viram partir, Jesus e os discípulos, reconhecendo-os, correram para lá a pé, diz o texto, de todas as cidades. Nós estamos falando de homens que estão no deserto, mas que saíram das cidades. Dá para imaginar que eram homens que perceberam, começaram a percorrer e talvez a correr em torno do lago, e muitas pessoas, os vendo correr, provavelmente perguntaram aonde iriam, e eles dizem que vão atrás do Messias, do Jesus, o Nazareno, e esse público começa a aumentar de uma cidade em outra cidade, daqui a pouco uma multidão, ou seja, 5.000 homens, sem considerar as mulheres ou crianças que possam estar presentes, acompanhando exatamente todo esse trajeto e, claro, chegando naquele lugar. Pessoas provindas de todas as cidades e que agora procuram que Jesus descreve como ovelhas sem pastor. E é nesse ponto que eu gostaria de tratar com vocês sobre de que maneira a teologia bíblica nos ajuda a entender a missão urbana. Porque quando quando a Escritura faz essa referência, ela está dizendo que nós estamos diante exatamente do pastor que Deus prometeu em Ezequiel, aquele que pastorearia o seu povo. É uma evidência, até pela forma como foi construído o texto, que isso faz uma alusão ao pastor do Salmo 23, que é o meu pastor, e que cuida e que trata exatamente de mim, aquele pastor que na verdade não me deixa nada faltar. É assim que o Evangelho anuncia a mensagem, é o que ele quer revelar acerca de Jesus, lembrando que os Evangelhos não são cartas ou escritos metodológicos, não são, na verdade, não tem a intenção de nos ensinar o como fazer. É uma revelação da pessoa de Jesus Cristo e, obviamente, da obra e da redenção de Deus. E é isso que quer revelar. Diante de nós está o nosso pastor. O pastor do Salmo 23, o pastor de Ezequiel 34, agora está diante de nós. E é essa revelação que claro, Marcos procura nos mostrar. Mas, ao fazê-lo, ele nos mostra como Jesus pastoreia esses homens. Qual é o pastoreio que ele exerce? E isso é que nos dá uma base teológica
na minha opinião, bastante razoável para entender como nós podemos atuar nessas áreas que ouvimos hoje, ou nessa missão urbana da qual falamos. Como, na verdade, o próprio Jesus pastoreou esses homens. Então, observe, verso de número 30, diz que Jesus foge para um local deserto, ou vai para um lugar deserto para descansar com seus discípulos, mas no verso 34 diz que ao desembarcar ele viu uma grande multidão, compadeceu-se dele, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e então passou a ensinar-lhes. Curioso isso, porque os nossos olhos quase sempre voltam para a multiplicação do pão, mas ao pastorear, Jesus ensina. É exatamente o que ele oferece a essas pessoas. E provavelmente aqui a preocupação e a perspectiva, ou pelo menos a percepção de Jesus, é que era exatamente isso que esses homens necessitavam, de ensino, e do ensino do Evangelho, da palavra. Eles careciam exatamente de conhecer esse Evangelho. Homens de cidades que agora, na verdade, buscam a Jesus com um conjunto de demandas, talvez muitas delas julgadas por nós até fúteis, mas eles buscavam curas, provavelmente, soluções para os seus problemas pessoais. Jesus era uma espécie de oportunidade de eu solucionar o meu problema. Jesus, na verdade, era meio que uma opção utilitária para que eu pudesse alcançar, quem sabe, uma boa ou uma melhor qualidade de vida. Muitas pessoas se aproximaram assim de Jesus. Foi por isso que Jesus parou em meio àquele trajeto para ressuscitar a filha de Jairo, quando na verdade a mulher hemorrágica lhe tocou. Ela já estava curada. O poder dele já havia de fato curado a mulher. Não havia necessidade para ele parar, a não ser pelo fato de que não é apenas a cura, mas a salvação que ele veio trazer. Não um bem-estar, mas o Evangelho, que aliás é um cuidado que devemos ter, mais uma vez, nos nossos dias, que é essa nossa condição de olhar para o Evangelho e de anunciar às vezes às pessoas o Evangelho como uma espécie de algo útil à nossa vida. As pessoas ainda imaginam que devem se aproximar de Deus porque isso é bom. Às vezes se aproximam de Deus como se estivessem, na verdade, na mesma proporção, digamos assim, que se torna vegano, porque vai fazer bem à minha vida. Tá certo? Então não tomo mais coca, porque vai para o inferno, tá certo? Mas porque na verdade me é útil, me faz bem à saúde. E eu me torno evangélico porque isso é bom. Isso vai fazer bem, vai aumentar meu network, minha relação com as pessoas, eu vou ter uma condição melhor de vida, eu vou conseguir de alguma forma melhorar a minha vida ou a minha qualidade de vida. E em muitas ocasiões Jesus alertou dizendo que o Evangelho na verdade não melhora necessariamente a qualidade de vida. Algumas ocasiões espiritualmente sempre é melhor, mas essas condições que reputamos como melhores não acontecem. O que na realidade o texto nos mostra é que esses homens buscam a Jesus por essas demandas humanas, mas Jesus enxerga exatamente o coração deles. São ovelhas que não têm pastor. O que eles precisam? Eles precisam de Evangelho, que é exatamente um clamor contínuo. Veja bem, pessoas aflitas, pessoas vivendo à luz do medo, confusas, ouvindo muitas vozes, porque se você tomar, mais uma vez, como eu disse, essa linha, ou o desenvolvimento do conceito de ovelhas sem pastor, dessa expressão, você tem que começar lá em Moisés, que está temeroso, porque o povo vai entrar, mas o povo não tem quem o lidere, o povo não tem quem o comande, o povo não tem quem o conduza, portanto estão e podem estar desorientados, aflitos, vivendo em cativeiro, confusos, completamente, digamos assim, angustiados, trazendo no coração todas essas enfermidades que hoje nós falamos. Hoje a gente só faz diagnosticar, mas elas existiam desde a origem. Depressão, ansiedade, toque,
não tenho muita dúvida. Alguns personagens bíblicos aqui até dão certas demonstrações. Não havia diagnóstico, e também a Bíblia não é um livro não é um CID, né, para a gente poder identificar os problemas. Mas nos ajuda a entender que essas possibilidades existiam e que essas pessoas traziam consigo todas essas angústias pessoais. E quando Jesus observa a multidão, ele entende: o que falta é exatamente um pastor. E por isso ele passa a ensinar o Evangelho, que aliás é a grande diferença do coaching gospel que tem por aí, tá? O Evangelho nos ensina a viver? Sim, mas não é coaching, até porque não nos dá métodos, nos dá princípios, não nos ensina a seguir certas condutas, tá? Mais ou menos como a gente hoje assiste no YouTube, e aí você aprende a fazer tudo, e você resolve o problema da sua vida seguindo aquele padrão. Você vai ficar rico, bonito e jovem eternamente, né? É só seguir aquelas regras. O Evangelho, ele nos dá princípios, mas esses princípios nos ensinam sim a viver. E exatamente o que Jesus oferece a essa multidão: a palavra e o ensino para que eles aprendam a viver, aprendam a se relacionar, aprendam a medir seus valores, que muitas vezes estão distorcidos, que muitas, na minha opinião, têm sido distorcidos inclusive para a própria igreja. Exemplo, tá? E me desculpem, não quero ofender ninguém, mas exemplos. Quando, na realidade, um filho de alguém aqui, digamos, das nossas igrejas, passa num vestibular importante, como eu disse hoje à tarde, ele passou em medicina na USP em primeiro lugar. O que o pai faz? Festa, tá? Convida o pastor, tem um churrasco. Se for fazendeiro, mata um boi, mas ele faz uma festa para comemorar, porque o seu filho... Mas e se seu filho faz a profissão de fé? Já viram festa de profissão de fé? Isso revela o valor que nós atribuímos às coisas, o valor que isso tem para nós, o valor que isso tem inclusive para a igreja, que faz muito mais festa no Natal, que nem é a data do Natal, mas quando se recebe membros por pública profissão de fé, muitas vezes eles não recebem sequer um cumprimento, um abraço, um desejo de que realmente tenham uma fé vitoriosa juntamente conosco. O que eu quero dizer é que os nossos valores estão invertidos, e o Evangelho nos ensina a valorizar a vida, aquilo que temos, as pessoas com quem nos relacionamos. Eu gosto muito do texto de Filipenses, quando Paulo fala sobre aquela constante ideia de alegrar-se, alegrar-se, alegrar-se. E ele vai dizer que nós não nos alegramos por equívocos nossos mesmo, porque estamos tendo nossos valores distorcidos, e os nossos exemplos, né, não são os apóstolos, os nossos exemplos são celebridades. Mas de qualquer maneira, naquele texto, Paulo vai dizer aos filipenses: vós sois saudosos, muito amados, minha coroa e minha alegria. Vós sois. Pessoas são coroa, ou seja, o meu prêmio, e vocês são a minha alegria. A gente se alegra com pessoas, que é na verdade um princípio de valores perdidos, e que na realidade Jesus retoma para esse povo doente, provindo de cidade, e tão aflito que sai da cidade, circunda o mar em busca de uma resposta que está no Evangelho. Em resumo, o texto nos mostra que Jesus ensina e pastoreia por meio desse ensino e do ensino do Evangelho. Tem uma senhora em minha igreja que todas as vezes, ou praticamente várias vezes que ouve uma aula de escola dominical, etc., ela me diz alguma coisa que me
na verdade, não me alegra e nem me ensoberbece. Na verdade, me entristece. Ela costuma dizer para mim, para minha esposa, que ela está na igreja há quase 70 anos e ela nunca entendeu a Bíblia como está entendendo agora. Isso, ao contrário de me enaltecer, me causa tristeza. Como a mulher está na igreja há tanto tempo e não entende algumas coisas que são elementares da Escritura. Concordo, parte do problema é ela. Concordo também que parte do problema somos nós, que não ensinamos o Evangelho de maneira que as pessoas entendam e sejam capazes de aplicar a sua vida. Por isso Jesus inicia trazendo aqui exatamente essa palavra. Ele pastoreia. Enquanto Jesus ensina, o dia se vai. E então, ao cair do dia, é hora de fazer a refeição. E os discípulos então dizem a Jesus que ele deve enviar os seus, digamos, essas pessoas para poderem se alimentar. E Jesus faz uma pergunta, que os irmãos conhecem muito bem, diz o verso de número 37, porém lhe respondeu, dai-lhe vós mesmos de comer. Essa palavra de Jesus tem algumas, digamos, alguns propósitos, algumas intenções de revelar certas verdades que estão contidas aí. Primeira delas, ela revela a incapacidade humana, a limitação que temos. Não somos capazes de suprir. E é isso que o texto está mostrando. Os discípulos sabem disso. Onde é que nós vamos conseguir 200 denários para alimentar toda essa multidão? E se tivéssemos, onde é que compraríamos? Eles sabem que eles estão limitados e impossibilitados de fazer. Então isso revela a nossa fabilidade, a nossa fragilidade, a nossa incapacidade de atender. Por um lado, com certeza. Revela também o fato de que a única pessoa capaz de nos suprir é o próprio Deus. Que toda providência que supre as nossas necessidades procedem dele. Revela que não existe nenhuma possibilidade humana, mas que na verdade é Deus quem nos supre, é Deus quem nos dá, é Deus quem nos oferece cotidianamente aquilo que precisamos e, portanto, é Deus quem nos mantém. Tá? Como diz o autor de Hebreus, é a palavra do poder dele que sustenta todas as coisas. Todas as coisas são mantidas por ele. Mas, além disso, revela também que eles, os discípulos, deveriam suprir como tarefa, como demanda, como mandato. Tá certo? Mandato cultural, que foi mencionado aqui hoje, essa questão de sustentabilidade começa lá quando Deus mandou a Adão guardar o jardim. E ele era o guardador do jardim e deveria guardar o jardim. A questão social está logo adiante, porque para o filho dele, ou o filho dele faz uma pergunta cuja resposta nem mereceu, de fato, porque ela é retórica até. Quando Caim pergunta a Deus, por aventura sou eu o guardador do meu irmão? Que resposta que cabe a essa pergunta? Sim, você é o guardador do seu irmão, você deve guardá-lo. Há uma responsabilidade que Deus imputa sobre nós, de cuidar. A mera pergunta de Caim já é pecado, já é uma ofensa a Deus. Deus os colocou no jardim e disse, vocês devem cuidar de toda a criação. Isso inclui os meus irmãos, inclui as pessoas iguais a mim. Então, quando Caim pergunta, por acaso eu sou guardador do meu irmão, ele está transgredindo aqui um mandato de Deus. Não é apenas uma pergunta tola, ela é uma pergunta ofensiva. É uma pergunta que, na verdade, transgride o mandamento que Deus já havia dado lá no jardim antes da queda. Portanto, essa é a responsabilidade de suprir, e essa responsabilidade é nossa. Mas suprir qual necessidade? Todas. Esse é o ponto. Essa é a responsabilidade que recai sobre nós.
Ou se os irmãos puderem perceber, essa teologia está nos mostrando que temos ao nosso redor pessoas com as mais diferentes necessidades, carecendo de um cuidado que a igreja deve ter. Agora à tarde, Ricardo estava aqui expondo a oficina e deve ter percebido que eu saí algumas vezes, né, para poder falar ao telefone, porque lá em São Paulo recebo primeiro uma ligação de um presbítero que iria dar aula na escola dominical em substituição a mim e me dizendo que não vai poder, porque o pai dele entrou num estado de falência tão grande que provavelmente não deve resistir. E ele saiu agora à tarde de São Paulo para encontrar o seu pai, pertinho, lá na Bahia, porque o seu pai provavelmente não resista. E enquanto eu e ele tentávamos solucionar o problema de quem iria fazer essa substituição, ele terminou: o senhor está sabendo da Marlene? Marlene é uma senhora da nossa igreja. Falei: não, ela está interna. E ela havia me ligado, o marido dela, que é um diácono, pediu, o senhor está viajando, pediu para que eu fosse lá. E eu já tinha combinado de ir, mas agora com o problema do meu pai não vou poder. Teria como é que o senhor me sugere resolver esse problema? Então vamos localizar outro presbítero para ir lá, porque ela está em estado terminal e eu estou em oração para que ela resista até que eu chegue. São pessoas que estão perdendo os seus. Um homem que acompanha sua esposa morrendo aos poucos, cujo coração dilacerado. Liguei para ele: como é que o senhor está? Debaixo da graça. Mas só Deus e ele sabem o que se passa no coração de um homem que vê sua esposa partir. Não é apenas a morte, mas as angústias, as incertezas, as ansiedades, as preocupações que nos cercam cotidianamente. Essas pessoas, elas carecem, elas têm necessidade. O que eu acho interessante é que todas as vezes que a gente fala em suprir necessidade, a gente pensa sempre no pobre que não tem o que vestir e o que comer. Pois o rico é profundamente carente. Ele não é carente de roupa, ele não é carente de alimento, mas boa parte deles é carente de amizades. Certa vez uma pessoa que se tornou membro da minha igreja me falou que uma das coisas que o atraiu na igreja é porque pela primeira vez as pessoas se aproximavam dele por amizade e não por causa do dinheiro que ele tinha. Carentes e necessitam exatamente desse cuidado. E é exatamente essa demanda, ou seja, é exatamente essa a nossa obrigação. Dai-lhe voz de comer. Supra a necessidade dessas pessoas. Supra a necessidade desses indivíduos. Vários deles de diversas formas. Que a igreja deve fazê-lo. Suprindo materialmente, emocionalmente e anunciando o próprio evangelho. Mas a ideia do texto é exatamente essa, que eles tragam consigo tal responsabilidade. Duas aplicações práticas para que possamos concluir. Uma delas, Samuel já citou aqui, a conhecida Babilônia, tá certo? Em que Jeremias está confrontando o profeta Ananias. Ananias foi lá dizer para o povo que não ia demorar muito e eles iam voltar para a terra deles. E é Jeremias quem faz o contraponto. E que Deus manda voltar e dizer: não é o povo de Deus que volta rápido para lá, mas é você que não passa desse ano. E foi o que aconteceu. A profecia de Jeremias que Deus enviou. Mas aquele texto que o Samuel leu aqui, de Jeremias, capítulo 29, versos 6 e verso 7, em que Deus diz para o povo de Israel que eles devem, na verdade, se envolver com a cidade, construir casa, dar em casamento,
casar-se, se relacionar com eles, ter filhos e orar pela cidade, porque o bem da cidade é o bem de vocês. É exatamente por essa razão. Por um lado, porque vocês vão ficar aqui muito tempo, então é melhor vocês não ficarem, na verdade, achando que vão poder viajar a qualquer hora. A mala não tem que estar pronta, desfaça a mala, porque vocês vão ficar aqui no cativeiro, vocês não vão voltar. E vários deles não voltaram mesmo, aquela geração ficou por lá. Então construam sua vida aqui. Essa é uma razão. A outra é exatamente esse aspecto de envolvimento que devemos ter, tá? Que devemos manter com Deus. Um dos livros que me chamou a atenção, ou pelo menos me causou um certo, digamos, mudança de concepção, né? Fala mais chique, é mindset. Então você muda a sua maneira de pensar, mas foi o livro que foi escrito por Os Guinness. E Os Guinness escreveu o seu livro, o título do livro é Chamado, o Chamado. E o que me marcou e me chamou a atenção no livro, me pegou já de início, foi que ele, comentando da sua experiência, que quando ele parou em um posto de gasolina e conversou com um homem que trabalhava com um funcionário, ele que era pastor percebeu que aquele era o incrédulo, primeiro incrédulo com quem ele conversava há meses. Há meses. Quando eu li esse livro, eu comecei a perceber que toda festa de aniversário que eu ia era de crente. Casamento? De crente. Churrasco? De crente. Jantar? De crente. Visita? De crente. E eu comecei a pensar como o Os Guinness. Afinal de contas, como é que eu vou evangelizar se eu só converso com crente? Se todos os meus amigos e meus relacionamentos são só crentes, que eu não tenho relacionamento com incrédulo, que eu não tenho amizade com eles, que eu não me envolvo com eles, que eu não convivo com eles, que eu não janto com eles, que eu não converso com eles. E aquilo começou a mudar a minha maneira de pensar. Como eu vou evangelizar se eu não falo com quem não crê? E aí eu percebi que o método evangelístico que eu tinha era um único. Era, na realidade, fazer culto evangelístico e pedir que cada um trouxesse pelo menos um amigo. Aí a gente prega para incrédulo, aqui na igreja. Mas fora daqui, não. E, sinceramente, corei de vergonha. Porque não foi para isso que Deus me chamou. E passei a fazer amizades com quem não crê. A andar também com quem não crê. A trazer para o meu convívio pessoas que não creem. Essa é uma necessidade, porque do contrário, como eu posso anunciar o Evangelho e como eu posso suprir necessidades de pessoas que carecem dela, que necessitam dela? Funcionária que trabalha comigo, recém-contratada, nova, tem uma função bem simples até, mas novinha, tem uns 19 anos parece. E foi contratada como PCD. Ela não tem um braço, já congênito. É um problema que ela tem desde o seu nascimento. Mas, claro, por conta desse problema, a vida dela, imagino eu, deve ter sido desenvolvida com uma série de complexos, com uma série de estima extremamente baixa, e de tal maneira que agora ela começou a trabalhar e ela começou a manifestar crises de ansiedade. Ela ouviu uma mensagem, porque nós temos devocionais, ela ouviu uma mensagem, que não fui eu quem fiz, e então eu vi um certo tumulto de atendimento ali perto da copa, e perguntando o que foi. Não, ela não está bem, vou levá-la. Não, o que ela tem? Ela ouviu a mensagem bíblica, e traz ela, senta. Coloquei ela na minha sala e fechei a porta. Essa menina tremia, chorava e tremia, ela não conseguia falar. Uma crise de ansiedade profunda, fruto de uma história de vida que só Deus para saber o que essa menina passou. O que ela precisa? Ela precisa de alguém que anuncie o Evangelho,
mas que lhe seja amigo para quando ela precisar. Seja ouvidos para ela ouvir. Que lhe dê a condição clara de poder anunciar o Evangelho e fazer com que ela entenda que há de fato esperança, mesmo para quem está sob tal situação. É suprir necessidades. Mas eu gostaria de terminar, além dessa aplicação de Jeremias, mas com uma outra Babilônia, tá? Se você for a carta que Pedro escreveu, e eu peço que você abra a sua Bíblia lá, a primeira carta, você vai perceber no capítulo 5 daquela carta, no verso 13, que agora a cidade de Roma, provavelmente, é chamada também de Babilônia, por causa da figura de perversidade, por causa da figura, na verdade, de oposição a Deus, por causa da figura de pecaminosidade. Babilônia passou a ser um símbolo, e tanto é um símbolo que ela descreve a própria Babilônia, mas vai descrever o Império Romano, e particularmente a cidade de Roma, que é descrita aqui por ele falando da igreja, ou seja, aquela que se encontra em Babilônia, também eleita vos saúda. Quem saúda é a igreja que está em Roma, provavelmente onde Pedro, na realidade, encaminha essa carta, de onde ele encaminha a carta, para alcançar todos aqueles que estão dispersos. E eu gostaria de fazer com vocês um pequeno percurso aqui na carta de Pedro, se você puder, por favor. Capítulo 1, diz ele, que escreve essa carta para todos aqueles que estão dispersos, forasteiros ou peregrinos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Sempre que você olhar na Escritura a tríade dos pessoas que possuem necessidades e que são descritos como carentes sociais, a Escritura vai descrever o órfão, a viúva e o forasteiro, e o peregrino e o estrangeiro. Pessoas que carecem de fato de cuidados, e é isso que está descrito aqui. São pessoas que estão em cidades em profundo sofrimento. Verso 6: nisto exultais, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados, ou seja, em profundo e grande sofrimento. Capítulo 3, verso 13: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que você está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, diz ele, não vos amoldeis as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, ele vai dizer, segundo é santo aquele que vos chamou, nós devemos também permanecer santo, ou seja, a descrição do que Deus requer de nós. Capítulo 13, então, verso 13 e 14, ele diz, ora, quem é que há de vos maltratar, se for zeloso do que é bom, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Capítulo 4, verso 12 e verso 13, ele acrescenta, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se de alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, é uma carta escrita, como já sabemos, por vários comentaristas, uma carta escrita para um povo que sofre, um povo que é peregrino, um povo que está disperso, um povo que está longe de casa, um povo, na verdade, que é perseguido pela fé que possui, mas ao mesmo tempo um povo que sofre injustiça, de todas as classes sociais. Eles estão envolvidos aqui nessa condição. Como, na verdade, a igreja deve proceder? Aqui, como eu li no capítulo 1, na verdade, fora de hora, é na verdade um apelo à santidade. Nós devemos estar em Babilônia, mas sem nos tornarmos Babilônia, certo? Ir ao mundo sem nos tornarmos, sem pertencermos ao mundo. Esse é o nosso grande desafio cristão, é como fazer missões urbanas, nos envolvendo com a cidade, sem nos tornarmos também aqui culpados dos pecados que essas cidades possuem, não nos tornarmos Ló, né? Quem sabe Abraão orando, mas não Ló, que na realidade se envolveu com aquela cidade. Embora a carta de Pedro vai dizer, segundo a carta, que ele era justo.
De qualquer maneira, é a forma como a Escritura descreve. Eles devemos manter essa santidade e manter um comportamento completamente idôneo. Capítulo 1, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Capítulo 2, verso 1, despojando-vos de toda maldade, e é essa a ideia, ou seja, eu devo, na verdade, ter um comportamento ilibado. Capítulo 2, verso 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Se você for um pouquinho mais adiante, capítulo 3, exato, no verso de número 13 até o 16, ele continua, verso 15, por exemplo: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir com a razão da esperança que é em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Capítulo 4, verso 2: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, é viver nesta cidade e ter da cidade um testemunho de um comportamento que seja santo. É exatamente esse o grande desafio. É estar em Babilônia, anunciar a palavra Babilônia, me envolver com Babilônia e ter um comportamento que seja admirado por eles, reputados por eles como um comportamento santo. Eu sou do tempo em que, quando você dizia que era evangélico, as pessoas, na verdade, dispensavam o avalista. Hoje, se você for financiar um carro e disser que é pastor, você não tem crédito. É isso que eu estou dizendo. Aqui se requer uma conduta, um comportamento. É exatamente assim que, na realidade, o nosso envolvimento deve se dar. E mais um pouquinho, por favor. Observe no capítulo 2, verso 12 a 13, que é esse grande desafio que temos. Tá? Capítulo 2, verso 11 a 13, ele escreve dizendo que nós, amados, exorto-vos como peregrinos, mas veja bem o verso 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros de malfeitores, observando em vossas boas obras, eles glorifiquem a Deus no dia da visitação. Essa é a mesma recomendação do capítulo 2, verso 15 ao 17, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, e acrescenta no verso de número 16, como livres que sois, não usando todavia da liberdade como pretexto para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Verso 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e, acima de tudo, honrai o rei. E o rei aqui é o rei do Império Romano. Sim, senhor. Ou seja, aqui há uma demonstração clara de que o nosso envolvimento com a cidade é um envolvimento que deve abençoar a cidade, que deve preservar a nossa santidade, mas que o nosso comportamento seja de fato admirado. Não deve haver um lugar aonde as pessoas tenham maior admiração, um povo pelo qual eles devem de fato ter a maior respeito pelo comportamento que possuímos, senão exatamente este aqui. Eu fui a Curitiba alguns dias atrás, a trabalho, e estava fazendo uma refeição com colegas de trabalho, e quando nós pedimos a nota, o cupom fiscal, na verdade foi dividido entre todos, mas com valores diferentes. E então eu pedi o meu valor, e uma pessoa falou: não, mas quando acontece assim, o senhor pode, na verdade, pegar uma outra nota que o senhor tenha lá e complementar e mandar para pagamento. A pessoa que estava do meu lado, que nem evangélica era, falou: não pode.
e aí sabe que é pastor, um pastor não pode fazer isso. Porque existe uma necessidade de nós manifestarmos uma conduta que na realidade torne para eles, ou demonstre a eles, que é exatamente o que o Evangelho pode realizar por nós, nos tornar realmente assim, santos. Capítulo 3, verso 1, capítulo de número 2 ainda, verso de número 21, verso 18, servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor. Servos aqui são os escravos. Eles precisam servir aos seus senhores como servem a Cristo. E, portanto, precisam ser bons servos, bons trabalhadores. Observe capítulo 3: mulheres, sede vós igualmente submissas aos seus próprios maridos, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de suas esposas. A maneira como nós de fato nos portamos, a ponto de que o nosso comportamento seja de fato coerente com aquilo que anunciamos. Eles serão ganhos pelo comportamento da sua esposa, pela maneira com que elas realmente se conduzem. Observe, se você puder, para concluirmos, capítulo 3, verso de número 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto fosse chamados, a fim de receberdes a herança. Capítulo de número 4, verso de número 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e a bem das vossas orações. E verso 10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como um bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Em tudo isso que eu quero dizer, meus irmãos, é que Pedro veementemente, insistentemente, enfaticamente insiste que nós devemos ter um comportamento que seja de fato o comportamento de um povo santo no meio de um povo impuro. Ou como cantamos esta noite: brilha Jesus, mas Ele brilha em nós. Ou entendemos isso, ou podemos esquecer a ideia de missão urbana. É como eles nos veem, é como nós de fato somos, é a maneira como nos portamos. Eu gostaria de concluir somente aqui com duas palavras rápidas, se você puder. São só mais 6 textos rápidos aí em Pedro. Primeiro, capítulo 2, verso 21. Ao dizer isso aos servos, ele diz: porque, portanto, para isto fostes chamados. Capítulo 3, verso 9, ele vai dizer: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Capítulo 5, verso de número 10: ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou para a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso é nosso chamado, certo? A vocação está aí. Para isso nós somos chamados. Aos servos ele diz: você foi chamado para ser servo, seja um bom servo. Você foi chamado para exatamente esta função. E finalmente, para poder concluir, capítulo de número 2, por favor, verso 25: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo de vossas almas. Por favor, o capítulo de número 5, verso 2: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. E verso de número 4: ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Qual é a figura aqui?
ovelhas sem pastor, mas que agora tem pastor. Em resumo, o que eu gostaria de finalizar com os irmãos é que a teologia bíblica, ela vai nos conceder a âncora, o alicerce necessário para fazermos as missões urbanas. Eu não preciso saber apenas como vou fazer. Eu preciso saber por que eu devo fazer. A teologia bíblica, ela na verdade pode contribuir construindo, como nós vimos aqui, conceitos teológicos que vão nortear, que vão na verdade estabelecer esses princípios que nós queremos para a missão urbana. O risco é que, se nós esquecermos ou de certa forma negligenciarmos a teologia bíblica, nós construamos mais uma vez uma nova metodologia, que sem o evangelho e que sem a teologia é nada mais do que uma metodologia. No final das contas, a gente nem sabe por que faz o que faz. Você sabe como é que surgem essas práticas tradicionais? Os americanos vieram para o Brasil e colonizaram boa parte aqui, e alguns desses imigrantes chegaram em Americana, cidade em São Paulo. E um pesquisador, um historiador, um estudante fazia uma pesquisa, o professor, ele percebeu que em Americana tinha um procedimento ou uma forma, uma cultura diferente daquilo que seria normal esperar dos americanos. Vocês sabem que todas as vezes que chega o dia de ações de graças, para o americano não se passa dia de ações de graças sem um peru. Dia de ação de graças sem peru não é dia de ações de graças. Então eles assam o peru. Só que ali na região de Americana, as famílias mais tradicionais, elas assavam o peru com as coxas separadas do corpo. E ele ficou curioso para saber disso. E foi perguntando. Claro que a mais nova falou que quem ensinou foi a mãe falou que foi a avó falou que aprendeu com a bisavó, e assim a gente vai até chegar em Eva, né? Mas toda essa ordem, até que ele chegou à conclusão, depois de algumas pesquisas, quando os americanos vieram para cá, e eles foram assar o peru, não havia forno grande o suficiente para caber o peru. Então o que eles fizeram? Assava com a coxa separada, porque aí caberia dentro do forno. Quando os fornos cresceram, eles continuaram assando da mesma forma. Afinal de contas, por que assa assim? Não sei, eu aprendi com meu pai, eu faço do mesmo jeito que aprendi. É assim que a gente cria tradição. Depois você não sabe nem por que você faz, mas você faz. Esse é o problema da metodologia, quando ela perde o vínculo com a teologia. Eu vou ter uma missão, vou fazer, mas não saberei por que eu faço. Então eu preciso de uma teologia bíblica que alicerce. E o que nós vimos aqui nem é de longe o conjunto final dessa teologia, mas é apenas a demonstração como o exercício da teologia bíblica pode contribuir para nos dar os princípios. E aqui eu resumo em 4. Primeiro deles, saia daqui disposto a se envolver com a sociedade, se envolver com o seu povo, falar com a mulher da padaria, conversar com o frentista no posto. Saia daqui disposto a manter relacionamentos com pessoas, porque para isso nós fomos chamados. Você com certeza, mais do que nós pastores, convive com pessoas que nem sequer fazem parte da igreja. Pois bem, seja um bom colega de trabalho, seja um bom chefe, seja um bom empregado, mas seja uma pessoa que se relaciona, que conversa, que dialoga. Não seja um crente chato, porque existem muitos que não conseguem manter um diálogo sobre nada. No meu prédio tem alguns porteiros, e ali eles fazem uma espécie de fumódromo, então incomoda a gente, porque eles fumam e a fumaça sobe e etc. Mas eu fiz questão de fazer amizade com eles. Primeiro porque eu preciso deles, não tem jeito. Mas segundo porque é a maneira que eu tenho de fato de me aproximar e de conversar com eles.
Um deles, há pouco tempo atrás, pediu que eu orasse por ele. Falei, por quê? Não, porque eu quero largar de fumar, mas não consigo. Tudo bem, eu vou orar por você. Você vai orar também. Vou sim, logo que eu parar de fumar esse daqui, eu vou orar. Mas é exatamente pessoas que precisam de ajuda e precisamos nos envolver. Mas eu preciso me envolver com essa cidade sem me tornar uma Babilônia, sem me tornar um pecador, mas levar essa santidade para santificar a cidade. Fazer com que a santidade seja prática, não apenas dentro desta parede, mas seja exatamente por meio pelo qual esta cidade vai conhecer a igreja. Terceiro princípio, claro, que a Escritura nos diz, nós estamos diante de um povo que são ovelhas sem pastor. Você não imagina o desespero que essas pessoas estão atravessando, ou talvez imagine melhor do que eu. A forma como eles estão desesperados, o desespero deles é tão grande, mas tão grande, que eles seriam capazes de percorrer o lago para encontrar a solução do outro lado. Como não tem lago para contornar, eles acabam nessas igrejas que vendem soluções baratas, sem nunca entregar o produto. Por que você acha que uma pessoa vai a uma igreja, tira o dinheiro do seu salário, doa até, como estávamos ouvindo ontem a história, doa até, na realidade, o ticket do seu ônibus? Isso tem nome, isso é desespero. É uma falta de esperança e uma falta de perspectiva. Ele se entrega a esse tipo de negócio, porque ele não vê solução. E quem tem essa solução? O sumo e o pastor da igreja. Cristo é quem tem. Vocês estão em volta com ovelhas sem pastor, portanto, permitam que o pastor das ovelhas os pastoreie. É essa perspectiva que a teologia bíblica constrói e que nos dá princípios para que possamos servir a Deus numa missão urbana que seja ao mesmo tempo eficiente, mas que seja bíblica, que seja atrelada à boa teologia e não apenas mudança de métodos. Ok? Agradeço a oportunidade, por favor.